Aí o texto do Platão, então, foi objeto da nossa atividade para vocês fazerem a produção de leitura, e é um texto legal, né? Porque se você fizer aquela experiência ali, você vai perceber, né? O texto fala de geração após geração, as pessoas estão ali aprisionadas, com os pescoços, as pernas amarradas, sem poderem se movimentar, tudo que elas conseguem ver está ali dentro daquela pouca condição de luz que existe. Então você percebe que é muito tempo, geração após geração, achando que enxerga, achando que vê. E não tem como saber que realmente não vê, porque nunca viu outra coisa senão aquilo. Tudo que teve acesso foi aquilo. Se eu tenho acesso a uma única coisa na minha vida inteira, eu vou achar que aquilo é o que existe. Se eu só sei ver aquilo que eu vejo a vida inteira, foi me passado daquela maneira, e eu vou vendo a vida inteira daquela maneira, eu vou jurar que aquilo lá é o que existe. Então o mundo é muito condicionado à maneira como ele nos é dado, né? Tem gente que conheceu o mundo todo, viajou, foi para vários lugares e tudo mais, ele tem uma experiência de mundo muito maior do que aquele que às vezes viveu lá nos confins do mundo, lá isolado desse contexto global que nós vivemos e tudo. Uma relação, digamos, de apequenamento do mundo, né? Quando a pessoa vive isolada ali no contexto muito restrito. Quanto mais leitura, quanto mais conhecimento, quanto mais viagens, quanto mais contatos, quanto mais relacionamentos com pessoas, com lugares, mais eu tenho conhecimento de mundo, né? Mas eu tenho a abertura dessa visão de mundo. Então, a alegoria da caverna é isso, né? É uma forma de mostrar que quanto mais experienciamos, buscamos o saber, mais saímos da caverna e até chegarmos à luz. Às vezes a luz é tão forte que ela nos ofusca, né? Tem gente, inclusive, que quando descobre uma verdade, ele diz, não quero nem saber disso. Eu quero viver no meu mundinho aqui, eu quero ficar por aqui. Não me fala nada sobre isso, não, que eu prefiro não saber. Tem gente que faz isso, né? Ele fala dessa maneira porque ele prefere viver alienado, ele prefere viver sem saber. Outros quando conhecem a verdade, aí ela ofende demais, ela machuca demais, né? Porque não é fácil saber que durante a vida toda você foi alienado, você foi enganado, né? Então é muito difícil conhecer a verdade. Tem gente que suicida, né? Dependendo da verdade que ele chega até ela. A pessoa suicida, a pessoa não aguenta o impacto daquela verdade e aquilo arrebenta o sistema estrutural, mental dela ali. Ela chega ao ponto de não, eu não dou conta não, eu larguei, né? Então ela perde a condição de suporte, né? O que ocorre da nossa atividade então? Vocês vão pensar nessa tríplice conceitual, né? Que é a questão da inteligência, da luz, né? A questão da ignorância, que é a escuridão, a questão da alienação, que é a semi-obscuridade. Se você fizer a experiência, como eu estava dizendo, na sua casa, você põe lá 3 pessoas junto com você, isoladas assim um do outro, apaga todas as luzes, deixa só a luz lá de fora ligada, você vai perceber que alguns reflexos vão entrar na sua casa pela luz lá de fora, e você vai ver que no momento que você apaga a luz é breu. É breu. É bem escuro mesmo. Mas com o tempo, as suas vistas vão se acostumando com aquele lugar ali. Você começa a ver que existem móveis ali. Você começa a ver que existem outras pessoas ali, a silhueta delas. Você não consegue definir nada como você define aqui agora, com essa luz forte que nos ilumina, mas você consegue ver que existe algo ali. E se você imaginar que uma pessoa sendo criada naquele contexto ali, só vendo aquilo ali, só sendo projetado aos olhos dela aquilo ali, ela vai passar a vida toda vendo só aquilo ali, nascer, crescer, ficar boba, casar, vendo aquilo ali, vendo aquilo ali, ela vai achar que aquilo lá é o que existe, aquilo lá é que é o mundo para ela. Inclusive, se alguém disser que existe outro mundo, ela pode ficar muito contrariada com aquela pessoa, que é isso, o que você está falando, você está querendo chegar, eu sou burro, não, eu não sou idiota não, eu sei, isso aqui é que é o mundo, você está viajando, você está doido, esse negócio não existe, isso aí não. Então, assim, é todo um processo de formação mesmo de uma ideia fixa que vai sendo criada na cabeça dela, e ela entende que o mundo é como ela vê ali, dentro daquele contexto de semi-obscuridade, que é a alienação,
que é pior do que a ignorância. Porque a ignorância, nesse caso, não te leva ao não... A ignorância é o não conhecer, né? Então, o não conhecer te dá um grau de inocência diante das coisas. Agora, é duro você conhecer algo, achar que aquilo é verdade e depois chegar ao ponto de descobrir que aquilo não é a verdade, que aquilo não é tudo que existe e você pensava que era, né? Ou pior, né? Às vezes você nunca chegar a saber, outras pessoas ainda tentarem dizer para você e você não saber. Isso é muito triste, é muito difícil, né? Eu acho até que é doloroso mesmo, né? A ignorância não dói, porque a pessoa não tem uma contravisão à ignorância, né? Ela só é não sabedora, não conhecedora. Então ela não tem essa dificuldade. Agora, quando ela conhece e acha que é verdade, é dureza, né? Eu gosto de brincar assim, pensa na metáfora do notebook, né? Você vai num lugar e quer comprar um notebook, o cara te vende um caderno desses de matéria, 20 matérias. Desses de papel mesmo. Chama notebook em inglês. O cara não vendeu nada errado pra você não. Você vai lá, quer comprar um notebook, ele te vende aquilo. Você não conhecia notebook, ele fala que é aquilo para você. Ah, não, notebook é isso aqui, você que é acadêmico, você que é universitário, está estudando, precisa anotar as coisas, precisa manter uma espécie de banco de dados, de informações, de conhecimento, precisa fichar os textos. É isso aqui, fazer esquema dos textos, resumo dos textos, é isso aqui. O notebook é isso aqui, é uma ferramenta fundamental para quem está na universidade. Aí ele te vende aquilo ali, aí você chega, né, leva para casa, seu precioso, né? My precious, igual o Smeagol, fica lá segurando aquele notebook ali. Aí um dia, de repente, você senta do lado de alguém, aquele alguém abre uma caixa mágica, né? Que tem uma luz que te faz ficar igual uma mariposa em volta da lâmpada. Você vê aquela luz, fica encantado por aquilo. Aí, o que é isso? Você pergunta, a pessoa que abre, é um notebook. Você, notebook? Isso aqui é um notebook. Não, moço. Notebook é isso aqui, aí você mostra o caderno. A pessoa você também, mas isso aí é notebook em inglês. Do ponto de vista do conceito em inglês, né? Um caderno. Notebook mesmo, assim, aqui no Brasil, a gente chama isso aqui, é um computador portátil. Eu levo ele para onde eu quiser, eu acesso a internet, eu consigo baixar, assistir vídeos no YouTube, eu consigo fazer várias coisas aqui, eu consigo arquivar, consigo digitar meus textos, minha dissertação, meu trabalho de mestrado, e você vai entrar num colapso de perceber a diferença do notebook para o notebook. Tem o mesmo nome, né? Mas não é a mesma coisa, parece, mas não é. Então, a atividade que nós vamos fazer, que vocês estão fazendo, ela é uma atividade de leitura, pensada nesses três conceitos, né? Luz, ignorância, luz, escuridão e semi-obscuridade, ou, né, o correlato, inteligência, ignorância e a alienação. E vocês vão fazer isso pensando nos conceitos que estão lá naquele texto da leitura, uma visão histórico-cultural, que é bem a questão da decodificação, compreensão e interpretação, que são os níveis de gradação, né, de evolução do processo de leitura. A leitura vai evoluindo assim, né? Eu decodifico, entendo, compreendo e interpreto. Você tem uma gradação, uma escadaria do saber aí para chegar até o que eu estou pretendendo que vocês cheguem, né, aqui com essas aulas. Então eu decodifico, entendo, né, eu compreendo e interpreto. Se eu estou tratando de algo muito metafórico, eu decodifico, traduzo, entendo, compreendo e interpreto. É o caso nosso aqui, né? Você tem que traduzir a caverna, traduzir ela para termos reais. Aí, por sorte, a Marilena Chauí já fez isso pra gente. Tá lá no texto da Alegoria da Caverna, a tradução para nós. Então, ali só está o entendimento, você chegar nele e fazer agora a compreensão e a interpretação. Para não ficar difícil, eu mesmo fiz para vocês um modelo, que está lá também no texto Leitura, Visão Histórico-Cultural, que eu postei para vocês na plataforma, que é a tradução, né, que é, na verdade, a análise da frase.
uma andorinha só não faz verão, que é uma frase texto, né? Que muita gente acha que é uma frase só, mas é uma questão filosófica, e ao final vocês vão ler o texto lá e vão descobrir o quanto ela é profunda, né? Mas você tem lá na compreensão perguntas-chave, né? Que vocês vão usar como modelo para fazer a atividade da alegoria da caverna, ó. Tema, problema, objetivos, ideias centrais, tese, conclusão. Se você tem essas 6 perguntas aí, vai mediar a sua construção da compreensão, vai criar um processo de você evoluir na sua leitura. Da mesma maneira, na interpretação está lá, qual é o contexto, quais outros possíveis contextos para adaptação, profundidade, validade, se você concorda ou não concorda, e outras coisas mais que você pode acrescentar do ponto de vista da interpretação, porque aí é sua leitura mais subjetiva, seu olhar mais subjetivo. Inclusive, você vai levar o texto nesse processo de adaptação do contexto para lugares que eu nem imagino, porque aí é você que vai levar, né? A adaptação é contextual, é da cabeça de cada um. Então, a atividade é isso. Pega o texto, leitura ou visão histórico-cultural, entenda lá a análise da frase uma andorinha só não faz verão, faz aquilo que foi feito com essa frase com o texto Alegoria da Caverna, do Platão, que você vai ter sucesso. É show, é gol, tá bom? Aí tem uma outra atividade que eu falei que vou deixar para vocês, que é o que eu vou fazer agora no próximo vídeo.